Olá, queridos, mais uma vez boa noite. Nós tivemos um problema técnico e nós estamos de volta, graças a Deus, e vamos recomeçar, falando sobre esse momento que nós estamos enfrentando. Depois nós estaremos orando e meditando na palavra. Infelizmente alguém tentou ligar aí pelo Facebook e acabou tirando a nossa live do ar, e eu peço que, por gentileza, se possível, neste momento não liguem, tá bom, queridos? Então nós estamos vivendo um momento difícil por causa da pandemia, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E por causa dessas restrições nós estamos realizando o nosso culto online. E nós iremos, nesse primeiro momento, orar ao Senhor, pedindo a Deus que Ele nos dê a oportunidade de ouvirmos a sua palavra nessa noite, agradecer a Ele nessa noite por ouvirmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar a Deus, clamar pelas nossas famílias, orar pelos médicos, pelas pessoas envolvidas nesse processo, pelas lideranças do nosso país, para que conduza tudo conforme a vontade do nosso Senhor e para que venha legislar, para que o povo seja, na verdade, beneficiado e abençoado por tudo aquilo que eles acabam decidindo lá acima na nossa nação. Então vamos orar ao Senhor neste momento, lembrando que nós estamos de quarentena, muitas pessoas estão de quarentena, e como eu disse no início, Deus não está em quarentena, Ele está ouvindo as nossas orações. Ele é onipresente, onipotente, Ele é um Deus que está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, neste momento, nós voltaremos a orar. Eu gostaria que você levantasse agora um clamor onde você estiver. Ore pela sua família, ore pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus familiares, onde quer que eles estejam. Clame a Deus para que Deus intervenha, cubra a sua casa, o seu lar com sua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo, e que guarde a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por esse dia, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque é mais uma oportunidade de buscarmos a Tua face, de louvarmos o Teu nome, de convivermos em família, de estarmos invocando a Ti, de estarmos em comunhão contigo, Senhor, e ouvindo a Tua palavra. Pai, queremos colocar as nossas famílias em Tuas mãos, todos os nossos familiares, aonde quer que eles estejam, Senhor, que Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, que os Teus anjos, Senhor, guarde a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós Te pedimos agora por todos os nossos familiares. Guarda, Senhor, livra de todo mal, de toda seta do inimigo, de toda enfermidade, de todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa a todos, em nome de Jesus. Dá sabedoria ao Teu povo, dá entendimento ao Teu povo da Tua palavra, Senhor. Oramos também pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, pelos administradores hospitalares, por todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, Senhor. Nós clamamos ao Teu nome e Te pedimos, Senhor, ouve a oração do Teu povo, porque a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, buscar a Sua face, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Senhor, eu creio que o Teu povo está clamando ao Teu nome nesses dias, está invocando ao Teu nome, Senhor. E nós cremos que Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Traz um tempo de cura, traz um tempo de restauração, traz um tempo de milagres, Senhor, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que devemos lançar sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, porque Tu, ó Deus, verdadeiramente tem cuidado da nossa vida. Por isso, ó Pai, muito obrigado, porque Tu tem cuidado de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Vem sobre o Teu povo nesta noite, Senhor. Vem sobre a Tua igreja em nome de Jesus Cristo. Continua abençoando o Teu povo, Senhor. Toma aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nas calçadas. Ó Senhor, guarda, protege, livra todo mal em nome de Jesus. Colocamos em tuas mãos o presidente da República, governadores, senadores, ministros, deputados, vereadores,
prefeitos, Senhor, colocando em tuas mãos agora todas essas pessoas que estão investidas de eminência, que estão investidas de autoridade, porque ordena a tua palavra, para que eles venham legislar, Senhor, para que o teu povo seja abençoado em todas as coisas. Senhor, nós clamamos o teu nome nessa noite e te pedimos, Senhor, repousa sobre nós a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Abençoa o teu povo e a tua igreja e te pedimos que a tua palavra, Senhor, continue falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dizer antes, né, já que nós retornamos e eu falei no início, nós estamos com saudade dos irmãos. Infelizmente nós estamos impossibilitados de fazer, pelo menos até segunda ordem, os nossos cultos, né, conforme recomendação do Ministério da Saúde e nesse caso aqui da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Mas nós é que somos a igreja, né? Nós devemos fazer da nossa casa a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. O templo é o lugar de adoração, mas nós é que somos a igreja do nosso Deus. Então eu gostaria nessa noite de meditar na palavra do Senhor, queridos, no livro de Marcos, capítulo 4, um texto muito interessante, porque nós estamos vivendo dias difíceis e as pessoas têm vivido dia de medo, de ansiedade, de angústia, de depressão, têm vivido um momento de pânico, de histerismo e de muita dificuldade. E nós observamos que a palavra do Senhor nos traz um ensinamento que neste momento, nós que confiamos no Senhor e na sua palavra, nós não precisamos ter medo. O que nós precisamos é de ter fé. É o que diz a palavra do Senhor. Ter fé e não medo. É o que ordena a palavra do Senhor. E no livro de Marcos, capítulo 5, capítulo 4 ou melhor, versículo 35, é um texto conhecido de todos nós. Eu gostaria de falar para vocês nessa noite a respeito dessas questões, que a gente não pode ter medo, mas sim ter fé. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Em outros textos dizem assim: sossegai. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, né, queridos? Essa pergunta dos discípulos. Mas nós encontramos a palavra do Senhor falando algo muito interessante nesse texto. Jesus convidou os discípulos para passarem para a outra margem do mar, diz a palavra do Senhor. E nós observamos, queridos, que a palavra diz que mesmo na companhia de Jesus, mesmo caminhando com Jesus, mesmo Jesus estando no barco, os discípulos enfrentaram uma tempestade enorme. E Jesus chegou a estar dormindo no barco. E eu queria dizer para vocês nessa noite, queridos, que as tempestades da vida, elas são assim inevitáveis. E muitas vezes elas são inesperadas e às vezes elas são até inadministráveis para a nossa vida.
Neste momento que nós estamos passando por uma tempestade muito difícil, não só no Brasil, mas nas nações da terra. E a Bíblia diz que o barco estava se enchendo e os discípulos se empanturrando de medo. E naquele momento que eles estavam no maior desespero, Jesus dormindo na polpa do barco, eles perguntaram a Jesus, acordaram a Jesus e perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, como é o controlador de todas as coisas, que controla o universo, o criador do universo, disse ao discípulo que eles estavam com medo e não com fé, que eles deveriam ter fé. Agora, irmãos, imagine a situação. Você está diante de uma tempestade, diante de um vendaval, e Jesus diz para os discípulos: não tenha medo. Agora, a minha pergunta é nessa noite: por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que os discípulos deveriam crer e não ficarem apavorados diante da tempestade que vinha, que estava tentando invadir o barco, e a vida deles estava realmente num fio? E Jesus disse assim, claramente: não tenham medo, tenha fé. E eu gostaria de citar algumas coisas nessa noite. 4 motivos, querido, porque nós não precisamos, como também os discípulos, não precisavam ter medo, e sim ter fé. A primeira coisa que nós entendemos desse texto está no versículo 35. Nós não precisamos ter medo. Os discípulos não precisavam ter medo por causa das circunstâncias que estão à nossa volta, por causa dessa tempestade, por causa dessa pandemia, por causa da enfermidade, por causa da ansiedade, por causa da falta de emprego, por causa da fome. Nós não precisamos ter medo, primeiro, por causa da presença, da promessa, ou melhor, de Jesus. Qual foi a promessa de Jesus? Está no versículo 35. Jesus disse assim: passemos para outra margem. Irmãos, a tempestade, e nenhuma tempestade pode, na verdade, frustrar o poder do nosso Deus, nem a ordem do nosso Deus. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas a outra margem do mar. Então nós não precisamos temer, nós precisamos, na verdade, confiar. Deus tem um destino traçado para a nossa vida. Olhe bem qual foi o destino que estava na boca de Jesus para o discípulo: a outra margem. Jesus não disse que eles iriam se afogar no mar, que eles iam parar no meio do caminho. Jesus não disse que eles iam morrer no meio do caminho. Jesus disse que eles iriam passar para outra margem, que eles iam parar em outro lugar. Então nós precisamos, irmãos, acreditar na promessa do nosso Deus. Quantas pessoas, em meio ao medo e à ansiedade, não estão crendo na promessa de Deus? Quantas pessoas estão tendo medo e não creem na promessa do Senhor? E as promessas do Senhor são inúmeras sobre a nossa vida. Se formos contar, o próprio Jesus disse que Ele deixou o Espírito Santo conosco todos os dias como Consolador. Há uma promessa do Senhor: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É a promessa do Senhor quando Ele diz que Ele vai cuidar da nossa vida, que se passarmos pelas águas, nós não iremos ser submergidos. Se passarmos pelo fogo, a promessa do Senhor diz que nós não seremos queimados, diz a palavra do Senhor, irmãos. Então nós precisamos crer que Jesus colocou uma promessa sobre a nossa vida. Por que nós não precisamos ter medo? Por causa da promessa do nosso Deus. Porque Jesus nunca deixou ninguém no meio do caminho. Eu não conheço uma pessoa que Jesus Cristo deixou no meio do caminho. Então a primeira coisa que nós devemos, irmãos, conhecer e saber nessa noite, por que nós não precisamos ter medo e precisamos ter fé, é por causa da promessa de Jesus Cristo. Ele tem uma promessa para mim e para você. Ele tem uma promessa para a sua vida. Ele tem uma promessa sobre a sua casa. Ele tem uma promessa sobre o seu lar. E a Bíblia diz que nenhum dos planos do nosso Deus ele pode ser frustrados. Eles não podem ser frustrados, os planos do nosso Senhor. Aquilo que Deus faz, aquilo que Ele promete. Ele não é filho do homem para que minta, mas Ele é Deus Todo-Poderoso, que promete e faz acontecer. E tem mais, Ele nos leva até o caminho da promessa. Eu lembro muito bem, por falar de promessa do nosso Deus, de um
ancião chamado Simeão. Simeão, Deus prometeu a ele, dizendo assim: olha, Simeão, você não vai morrer antes que você veja Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Interessante, queridos, que o tempo passou, Simeão ficou velho, estava cada vez mais velho, mas Jesus Cristo nasceu e foi apresentado ao templo ao 8º dia, segundo a palavra do Senhor. E quando ele foi apresentado ao templo, o Espírito Santo, aquele que colocou a promessa no coração de Simeão, disse: olha, pode ir agora ao templo. E ele foi ao templo. Quando ele chegou no templo, que viu Jesus Cristo, colocou Jesus, menino, nas suas mãos e disse: agora eu posso me despedir em paz. Perceba como é a promessa de Deus? O mesmo Deus, irmãos, que colocou a promessa dele sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua vida, ele vai te levar até a promessa. Ele vai abrir o caminho, os teus caminhos, para que a promessa dele seja cumprida sobre a sua vida. E são inúmeras promessas que nós encontramos na palavra do Senhor a respeito da minha família, da minha vida e da sua vida, irmãos. Tudo irá se cumprir, porque Deus está no controle de todas as coisas. A segunda coisa, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo, está no versículo 36. Capítulo 4, versículo 36. Por causa da presença de Jesus. Queridos, eu sei que na vida cristã, na nossa vida, nós enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, momentos difíceis como esse que nós estamos fazendo, que às vezes fazemos igual a Ezequias: Senhor, nós não sabemos, nem o que fazer. Mas, querido, a gente precisa entender que o vento, a tempestade não podia naufragar, o barco não podia, na verdade, naufragar aquele que era o Criador do universo, aquele que estava naquele barco, porque quem estava naquele barco era o Criador do universo. E Jesus não prometeu em nenhum momento, irmãos, para mim e para você, ausência de luta, mas vitória certa. Perceba, interessante, irmãos, que mesmo com a presença de Jesus no barco, o vento e a tempestade tentou assolar os discípulos de Jesus, porque ele não prometeu para ninguém aqui na terra uma pólice de vida boa. Ele não prometeu que a caminhada seria fácil, mas ele prometeu, sabe o quê? Companhia permanente. Ele prometeu uma vitória certa para a minha vida e para a sua vida. Então, às vezes, queridos, Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra do fogo. Às vezes, Deus não nos livra e simplesmente do vento, mas nos livra da tempestade e da morte. E na tempestade, às vezes Deus não nos livra do fogo, mas no fogo. É assim que acontece. Olha o que a palavra do Senhor diz, que Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Salmo 91. Ou seja, Ele, irmãos, nos livra não só no laço, mas também fora do laço do passarinheiro. Porque Ele está no barco. O fato de Jesus estar no barco não significa que nós não passaremos por lutas e dificuldades. O fato de Jesus, irmãos, estar no barco não significa que nós não passaremos por lutas, por provações, não. Mas pode ter certeza que nós teremos uma vitória certa, uma chegada certa, uma companhia de Deus permanente para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Não importa, talvez você diga assim: olha, mas eu sirvo a Deus, mas eu sirvo o Senhor, eu e minha casa tem servido ao Senhor, eu tenho passado por tantas lutas, tantas dificuldades. Irmãos, aprovações que nós passamos aqui na terra nunca será superior para a glória que nós iremos receber na eternidade em Cristo Jesus. O fato de Jesus não estar no barco não significa que nós não passaremos pela tempestade. Então, a segunda coisa, nós precisamos, irmãos, ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. E a terceira coisa está no versículo 38. Por que nós precisamos ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. Olha o que o versículo 38 deixa claro, irmão. A Bíblia diz que Jesus dormia no barco. E agora imagine, queridos, essa cena. Você no barco com Jesus, a tempestade tentando assolar, e as pessoas vendo que iriam ser submergidos, que iriam morrer afogados, e Jesus dormindo na maior tranquilidade. Mas não porque desconhecia o perigo. Jesus dormia
porque confiava no cuidado do Pai. E às vezes é assim com a nossa vida. Quando a tempestade chega, às vezes nós duvidamos do controle de Deus. Quando a tempestade, a luta chega, quando esse momento às vezes chega, às vezes nós duvidamos do controle. Irmãos, eu quero dizer que Ele governa sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Se a situação está fora do nosso controle, irmão, pode ter certeza, está debaixo do controle do nosso Deus. Às vezes algumas coisas fogem do nosso controle, mas jamais fugirá do controle do nosso Deus. Então Jesus dormia naquele barco, não porque ele desconhecia o perigo, mas porque ele confiava no cuidado do Pai. Ele confiava no cuidado de Deus. Ele estava dizendo, eu posso dormir, porque tem um Deus que controla todas as coisas. Eu posso dormir, porque o meu Pai guarda a minha vida e a vida dos escolhidos. Eu posso dormir em paz, porque o Senhor guarda a minha vida. Por isso que o salmista diz, em paz eu deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Oh, irmãos, Deus não dorme, você pode dormir em paz. Deus fica acordado para que você durma em paz. Em paz me deitarei, diz o salmista, e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Irmãos, nós precisamos dessa paz, nós precisamos dessa confiança, nós precisamos dessa fé. Eu já disse muitas vezes lá na nossa congregação que o que é fé? Fé é colocar os pés onde não tem chão. Isso é verdade, irmãos. Fé é isso. Fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Quando falamos em fé, nós lembramos muito de Abraão. E a história de Abraão é muito linda. Ele era conhecido como o pai da fé. E eu acho interessante, em vários momentos ele foi provado a sua fé. Porque Abraão foi um homem de fé em todos os momentos. Desde o dia que deixou a sua terra até a sua morte. Em todos os momentos na sua caminhada, nós podemos observar que Abraão sempre dava um passo de fé, que Abraão foi sempre provado pela fé, irmãos. Deixou a sua parentela, deixou a sua casa, mas teve um momento de muita dificuldade para Abraão, de um conflito para Abraão, quando ele estava no monte e Deus pediu o seu único filho. Imagine. Deus falou com ele e ele disse, Senhor, eis-me aqui. E Deus disse, olha, eu quero o Isaac, sacrifique-o. Imagine, irmãos, a cena. Abraão esperou esta promessa durante muitos anos. Abraão esperou a promessa de Deus de seu filho Isaac durante muitos anos. E quando ele recebe, o Senhor pede de volta. Mas a palavra do Senhor diz que Abraão obedeceu a Deus como homem de fé, pegou as pedras, pegou a lenha e começou a subir o monte e levou Isaac. Isaac faz uma pergunta muito interessante, queridos. Isaac diz assim, pai, aqui está a lenha, as pedras, tudo preparado para o holocausto. Mas aonde está o cordeiro? E Abraão respondeu claramente, Deus proverá. Sabe o que Abraão estava dizendo quando ele disse Deus proverá? Ele estava dizendo, eu não vejo, mas Deus vê por mim. Talvez você não veja esperança na humanidade. Talvez você já não veja esperança na sua vida, na sua família e diante da situação que nós estamos passando no universo. Mas Deus vê por você. Era isso que Abraão estava dizendo. Eu não vejo, mas Deus vê por mim. Deus vê por mim. Porque a fé é assim, irmãos. A fé, ela não precisa de informação para seguir em frente. Observe que Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Que lugar foi? Deus não mostrou lugar nenhum. Porque a fé não precisa de informação para seguir em frente. Abraão cria que Deus, de alguma forma, iria prover, queria entrar, na verdade, em providência em favor do seu povo. Talvez você não veja uma saída de repente na situação que nós estamos vivendo por causa da pandemia, por causa do desemprego, por causa da fome, por causa da angústia, por causa da ansiedade. Você não vê,
Mas assim como Abraão disse, Deus proverá. Eu não vejo, mas Deus vê por mim. Eu creio que Deus vê por você. Deus já está vendo as saídas da sua vida. Deus já está vendo todo o medo sendo tirado da sua vida. Deus já está vendo toda a ansiedade tirando da sua vida. Deus já está vendo tudo aquilo que tem angustiado do seu coração, a sua alma, a sua vida, que tem trazido tristeza para a sua vida. Deus já está vendo e está removendo todas as coisas para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus não perde o controle. Nós precisamos estar dentro dessa paz. Precisamos estar na paz de Deus. A Bíblia diz assim que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por último, eu gostaria de dizer a você nessa noite, por que nós devemos ter fé e não medo? Está no versículo 39. Por causa do poder de Jesus. A Bíblia diz que Jesus levantou e viu a tempestade e repreendeu e disse, acalma-te, sossegai, irmãos. Foi o que diz a palavra do Senhor. Sossegai. O vento e o mar que nos ameaçam, irmãos, a gente precisa entender que está debaixo do poder do nosso Deus. Tudo está no controle dele. Ele governa todas as coisas. A palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Será morte, ou poderes, altura, principados, potestade. Paulo diz assim, porque eu estou bem certo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia diz isso, que toda autoridade, irmãos, e todo o poder do universo não está no nome de homens. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele disse ao mar, acalma-te, sossegai. Irmãos, nós precisamos olhar firmemente para Jesus, porque quando nós olhamos firmemente para Jesus, nós vamos ter fé para triunfar diante das tempestades da vida, diante das lutas que nós passamos, diante desse momento que nós passamos. A palavra do Senhor diz que Pedro, que eu costumo dizer que fez a oração mais rápida da Bíblia, Pedro, ele andou sobre as águas, né? Na verdade, ele andou pela palavra de Jesus. Jesus que disse assim, ande Pedro. Então ele andou por causa da palavra, andou na palavra. E ele andou sobre as águas, de repente, quando ele viu a força do vento, ele começou a submergir, a se afogar. E às vezes, irmãos, é assim que acontece conosco. Nós temos uma caminhada confiante em Deus. Quando vem a tempestade, nós olhamos para o tamanho da tempestade. E às vezes nós submergimos. Nós não precisamos olhar para a tempestade. Nós precisamos olhar para Deus. Pedro olhou para a força do vento. Não olhe para a força do vento. Não olhe para quantas pessoas estão morrendo. Não olhe quantas pessoas estão sendo infectadas. Não olhe para isso. Olhe para Deus que está no controle de todas as coisas. No livro de Hebreus diz, olhando para o alto, que está Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Observe como os telejornais começam as suas notícias diárias. Morreu X número de pessoas. Dificilmente começam a dizer, hoje milhares de pessoas foram curadas. E observe que são mais curadas do que mortas, né? Muito mais do que isso. Irmãos, nós devemos olhar para quem? Para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, irmãos. Ele é aquele que guarda a minha vida e a sua vida. Ele repreendeu o mar, disse, acalma-te, sossegue, pare. E o mar parou. Ele também, irmãos, pode vir com sua voz poderosa nessa noite, acalmar as tempestades da sua vida, com a sua voz poderosa, soprar no teu coração, na tua alma, e acalmar as tempestades, a angústia, o medo que está dentro de você, o pavor, a angústia, a histeria. Ele pode acalmar, basta que você ouça a voz do Senhor sussurrando no teu coração e na tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Agora eu acho interessante, para encerrar, que no versículo 41, a segunda parte, os discípulos que andavam com Jesus, que viram vários milagres de Jesus, que tiveram a oportunidade de estar em comunhão com Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que não viram
mas creram. E nós somos bem-aventurados, porque não vimos a Jesus, mas nós cremos nele. Por isso que nós somos bem-aventurados. Os discípulos que andavam com Jesus e viram Jesus dizer à tempestade, ao mar, acalma-te, fizeram uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar faz acalmar? Foi a pergunta que os discípulos fizeram. Quem é este que até o vento e o mar faz acalmar? Interessante essa pergunta, irmão, porque o texto termina aí e ninguém responde. Mas eu vou responder para você. Quem é este que faz o mar acalmar e a tempestade acalmar? Este que faz o mal acalmar é aquele Messias poderoso enviado pelo nosso Deus para salvar a humanidade. Este que faz o mar acalmar é a raiz de Davi, é o Messias poderoso, é o grande Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que curou o seu povo aqui na terra, é aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Este que faz o mar acalmar, irmãos, é aquele chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este que faz o mar acalmar, aquele que nunca perdeu uma batalha. Esse que faz o mar acalmar é o Senhor dos exércitos, é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Este que faz o mar acalmar, aquele que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que crescêssemos nele e que tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus. Este que fez o mar acalmar é aquele que derramou o seu Espírito Santo, a promessa divina sobre a minha vida e a sua vida. Este que fez o mar acalmar é o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, é aquele que é a paz, é a videira verdadeira, é a raiz de Davi, é o leão de Judá, é o Messias, é o poderoso, é o eterno, é o grande Deus, é aquele que todos irão um dia se prostrar, é aquele que na verdade todo joelho vai se dobrar um dia. Este que faz o mar acalmar é aquele que traz a sua palavra vida e verdadeira sobre a nossa vida. Este que faz o mar acalmar é a estrela da manhã. Este que faz o mar acalmar é o leão de Judá. Este que faz o mar acalmar, irmãos, é aquele que é poderoso para mudar a circunstância da minha vida e da sua vida. Este que faz o mar acalmar é aquele que fez o sol parar e que fez chover sobre a terra. Este que fez o mar acalmar é aquele que, além de abrir o mar vermelho, ele fez com que o exército de Faraó morresse sobre o mar vermelho para que o povo de Deus não fosse alcançado. Este que fez o mar acalmar, irmãos, é aquele que está comigo, com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Este que faz o mar acalmar, irmãos, é aquele que guarda a minha vida e a sua vida. É aquele que faz cumprir todas as suas promessas, é aquele que pode deitar na polpa de um barco em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Este que fez o mar acalmar é aquele que tem todo o universo na palma da sua mão, que governa de todas as coisas, que garante todas as coisas, que as suas promessas estão sobre as suas mãos, sobre as suas mãos poderosas. É aquele que um dia virá para buscar a sua igreja, é aquele que um dia virá para buscar os seus escolhidos, é aquele que ressuscitou os mortos, é aquele que curou os enfermos, este que fez o mal acalmar, irmãos, são inúmeros adjetivos que eu poderia dizer nesta noite. Nós passaremos muito tempo dizendo, mas eu quero dizer, aquele que fez o mal acalmar, também é aquele que diz, eu sou o que sou, serei o que serei, eu sou aquilo que você precisa. Esse que fez o mar acalmar é aquilo que você precisa. Você não precisa do governo, você não precisa de política do governo, você precisa, na verdade, de Deus na sua vida. Nós precisamos de Deus na nossa vida, para acalmar as tempestades, para mudar as circunstâncias da nossa vida, para transformar a nossa vida e para mudar a nossa história. Por isso você, queridos, não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Você não precisa ter medo por causa das promessas de Jesus. Você não precisa ter medo por causa da paz de Jesus. Você não precisa ter medo porque Jesus tem poder e autoridade para mudar qualquer coisa no universo. Este e aquele, os discípulos não responderam, eles mesmos perguntaram e ficou no ar essa pergunta, quem é este? Esse é o amado da nossa alma, o Messias Todo-Poderoso. Quem é este? É aquele que é conhecido, que virá
saltando pelos montes para buscar a sua igreja. É esse que governa todas as coisas, que não perde o controle de nada, que não tem plano B para as nossas vidas, mas que controla todas as coisas, que governa a minha vida, que governa a sua vida. Nós estamos na mão poderosa do nosso Deus. Eu acho interessante, para encerrar, contar uma história para vocês. Uma vez, um senhor estava enfermo e a família visitava todos os dias, nos horários permitidos, para saber o boletim do médico. E o médico sempre dizia, olha, ele não está bem, mas estamos tratando dele. Passou vários dias seguidos e as pessoas sempre visitando e procurando saber do médico qual era o boletim, perguntavam ao médico como é que estava, e o médico dizia, olha, não está bem, nós estamos tratando, o quadro dele é realmente muito perigoso e muito complicado, muito delicado. Passaram 3, 4 dias sempre visitando e sempre perguntando, e o boletim sempre dizia assim, olha, realmente o estado dele é muito complicado, nós estamos tratando, ele está no UTI, está no balão de oxigênio, está sendo tratado. Um determinado dia, a família visitou o hospital e perguntou ao médico, doutor, como é que está fulano de tal? E o médico disse, olha, está na mão de Deus. As pessoas se desesperaram. Imagina, irmão, interessante. Quando diz que está na mão de Deus, as pessoas se desesperam. Irmão, se nós estamos na mão de Deus, nós estamos na mão mais poderosa do universo. Se nós estamos na mão de Deus, nós estamos na mão daquele que pode mudar a história da minha vida e da sua vida. Se nós estamos na mão de Deus, nós podemos confiar, porque Ele não vai deixar ninguém no meio do caminho. Eu não conheço ninguém que Deus deixou no meio do caminho. Não tenha medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. No dia da angústia, não tenha medo. A Bíblia diz, no dia da angústia, clame ao Senhor. Clame a Ele nessa noite, para que Ele mude a história da sua vida. Clame a Deus nessa noite, para que Ele retire da sua vida todo o medo, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Não se daqui morramos, podes assim dormir. Senhor Se a Deus, cada momento nós queremos colocar, Senhor, neste momento, diante da Tua presença, Senhor, a vida dos Teus filhos que estão nos assistindo, Senhor. Onde quer que eles estejam, nós te pedimos que Teu Espírito venha trazer um tempo de paz, de conforto, de consolo, de fortalecimento sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Clamamos ao Teu nome nessa noite e te pedimos, Senhor, visita os lares, visita as famílias, visita aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com medo, Senhor, aqueles que estão passando por momentos difíceis, sem perspectiva para o futuro. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, remove todo o medo e acrescenta-nos a fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé a cada dia, em nome de Jesus Cristo, sobre a nossa vida, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda cada lar, cada vida, cada família, debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo. E nos abençoa em todas as coisas, onde quer que coloquemos as plantas dos nossos pés, que o Teu Espírito, que a Tua palavra, que os Teus anjos venham nos guardar, nos orientar, nos guiar, Senhor. Protege, traz a paz sobre os nossos corações, que tudo que é puro, que tudo que é verdadeiro, que tudo que é de boa fama, amável, que tudo isso venha estar no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Guarda os Teus filhos agora, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, livrando-os do mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Senhor, todas as famílias. Toma agora a vida de todos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Livra o Senhor do mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ouve a oração do Teu povo e o clamor do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque temos certeza que Tu és o Deus da resposta.
Tu és o Deus que ouve as nossas orações. E temos certeza, Senhor, que Tu estás ouvindo a oração do Teu povo. Pai, toma a nossa nação em Tuas mãos. Mais uma vez nós clamamos agora, Senhor. Toma a nossa oração, nossa nação em Tuas mãos. Toma o nosso país, as nações da terra. Tende misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tende misericórdia daqueles que estão enfermos. Tem misericórdia daqueles que estão doentes, Senhor. Ó Pai, age agora em favor do Teu povo, Senhor. Age agora em favor do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Eu creio na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor está ouvindo a oração do Teu povo que clama. E a Tua palavra diz que por causa do clamor do justo, por causa dos oprimidos, por causa do necessitado, eu, Senhor, ouvirei a oração do Teu povo e vai intervir sobre o Teu povo. Ó Pai, vem agora sobre o Teu povo. Eu tenho um povo, clamando pelo Teu nome nessa noite, Senhor, nesses dias, Pai, invocando o Teu nome. Por isso nós não cremos em homem, nós não cremos na nossa força. Acrescenta-nos a fé para que possamos crer a cada dia no Teu mover sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Continua guardando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado a você que nos acompanhou durante esses momentos dessa live. Domingo parece que haverá uma convocação aí geral. Se eu não me engano, nosso amigo, pastor, apóstolo Luiz Hermínio e outros pastores enviaram uma carta para o presidente da República solicitando que ele convocasse um jejum com toda a nação, um dia de consagração no domingo, se eu não me engano, dia 5. Vários pastores fizeram isso, de várias religiões, cristãos, evangélicos, católicos, devem se unir nesse dia, o povo, toda a nação, de várias religiões, em jejum, para clamar ao Senhor por misericórdia. Isso é bíblico, irmão. Neemias diz a palavra do Senhor que levantou um jejum para restaurar, na verdade, os muros de Jerusalém. Josué também, irmãos, disse assim, consagrai hoje, a palavra do Senhor diz, Josué quando foi passar pelo Jordão, consagrai hoje, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Então, irmãos, a bênção de amanhã depende daquilo que nós faremos hoje. O milagre de amanhã depende da consagração que nós fazemos hoje, da nossa atitude hoje. O nosso futuro não depende do amanhã, mas depende daquilo que nós estamos fazendo hoje. Então não deixe de clamar ao Senhor. Se possível, no domingo, nós seremos convocados todos para esse clamor, para essa adoração, para esse momento de alinhamento da nossa oração à vontade do nosso Deus, de clamarmos a Deus pelas nações da terra, pela nossa nação e pelas famílias, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que esteve conosco, que Deus continue abençoando a sua vida, dê uma noite de bênção, de paz e comunhão com Ele, em nome de Jesus. Fique com essa música, encerrando, sossegado. Que Deus te abençoe e que a graça e a paz de Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos. Domingo à noite nós estaremos de volta com mais uma live e administração da Palavra do Senhor. Um abraço, um beijo a todos, saudade dos irmãos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.
Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sossegai.